Meu nome é Nádia Vasconcelos e hoje a gente vai começar a revisar um pouco de razão e proporção. Já que vocês vão começar a estudar proporcionalidade em geometria, eu achei que a gente deveria começar com isso. Razão. O que é uma razão? Uma razão é uma fração, é uma divisão. Porque a gente aprende desde o 6º ano que uma fração também pode indicar uma divisão. A gente continua usando isso muito quando a gente estuda equações. Então, razão, ela é uma fração e ela é uma divisão. Pode ser utilizado para comparar quantidades. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo. Em uma sala de aula, estão matriculados 25 alunos. Desses alunos, 15 são meninas. Se eu perguntar para vocês qual é a razão de meninas em relação ao total, bem, eu vou representar como meninas um A e um S. Eu vou representar como meninos um O e um S. E vou representar como total um T. Aí eu pergunto a vocês, qual é a razão de meninas em relação ao total? Prestem atenção que eu falei primeiro meninas. Então, quando eu falo primeiro meninas, na minha resposta, na minha razão, a quantidade de meninas precisa vir no numerador, ou seja, vir na parte de cima. Se eu tenho 15 meninas, o 15 vai ficar em cima. E quando eu pedi foi a razão de meninas em relação ao total. Então, embaixo vai ficar a quantidade total de alunos. São 25. A razão que eu tenho é 15 sobre 25. Ou seja, dos 25 alunos de uma sala, 15 são meninas. Mas se eu houvesse pedido a razão de meninos em relação ao total, bem, se eu pedir primeiro meninos, então a quantidade de meninos deve vir em cima. Como eu sei a quantidade de meninas? Bem, em uma sala que tem 25 alunos, se 15 são meninas, o restante são meninos. Dos 25 menos o 15, nós temos na sala 10 meninos. Mas eu pedi a razão de meninos em relação ao total. Então, embaixo deve vir a minha quantidade total, 25. Aqui a gente tem a razão meninas para total. Aqui nós temos a razão meninos para total. Um outro exemplo seria se em uma caixa nós colocássemos uma quantidade de bolas, certo? E essas quantidades estariam representadas da seguinte forma: 15 bolas verdes, 5 bolas brancas e 10 amarelas. Eu chego e pergunto a vocês, qual seria a minha razão da quantidade de bolas verdes em relação ao total? Bem, se eu falei primeiro bola verde, a quantidade de bola verde precisa vir em cima, 15 bolas verdes. E o meu total, que foi quem eu falei depois, vai vir embaixo. Não foi dado o total, mas há dificuldade para se encontrar? Não. Se eu tenho 15 verdes mais 5 brancas, já temos 20. Mas das 20 eu ainda somei 10 amarelas. Então, nós temos ao total 30 bolas. Das 30 bolas dentro da caixa, 15 são verdes. Agora, se eu peço a quantidade de bolas brancas em relação às não brancas, opa, que coisa tão estranha. Bem, bolas brancas, 5. E as não brancas? Bem, na caixa nós temos 30 bolas. Mas das 30, 5 são brancas. Elas não podem entrar nessa quantidade. Então, 30 menos 5, 25. Então, a razão seria 25 avos. Ou seja, das 25 bolas, 5 são brancas.
Agora vejamos proporção. Proporção também é tão simples quanto razão. Por quê? O que é uma proporção? É uma igualdade de duas razões. Nós pegamos duas razões e fazemos com que elas fiquem iguais, né? Se a gente comprovar isso, a gente realmente tem uma proporção. Por exemplo, se eu tenho aqui o exemplo que me dá que em uma coleção de filmes, percebe-se que a cada 5 filmes, um é de suspense. A cada 5 filmes, um é de suspense. 5 para 1. Ou eu vou colocar primeiro este em cima e este embaixo. A cada 5 filmes, um é de suspense. Se eu tiver 2 filmes de suspense, quantos filmes eu vou ter nesse raciocínio? Bem, se um é dentro de 5, 2 terá que ser dentro de 10. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Se eu tivesse 3 filmes de suspense, quantos filmes eu teria? 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. São proporções porque eu, ao multiplicar esse com este e este com esse, eu consigo o mesmo valor. 1 vezes 10, 10. 5 vezes 2, 10. E 10 é igual a 10. Então, nós temos a comprovação, através da propriedade fundamental das proporções, que isso é realmente uma proporção. A gente só consegue afirmar com certeza se a gente consegue multiplicar esses dois números e esses dois e encontrar o mesmo resultado. Deixa eu colocar um outro exemplo. Se a gente tem aqui o exemplo de que as medidas dos lados de 2 retângulos são proporcionais. Se os lados do menor retângulo medem 5 centímetros e 10 centímetros, e o lado maior do retângulo maior mede 20 centímetros, quanto mede o lado menor? Bem, eu tenho 2 retângulos, um está aqui. Ele me diz que os lados medem 5 e 10. E eu tenho um retângulo maior que está aqui. E ele me diz que o lado maior do retângulo maior mede 20. Quanto mede este lado menor? Fazendo a proporção, ele me avisou que são proporcionais, né? Está aqui. Então, eu sei que a razão deste é igual à razão do outro. Quem ficou em cima, lado menor. Então, deste lado, lado menor. Quem ficou embaixo, lado maior. Então, deste aqui, lado maior. Mas como é que eu posso saber quanto mede lá? Pela propriedade fundamental. Se a gente multiplica esses dois, quanto obtemos? 5 vezes 20, 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, ou 5 vezes 20, 100. Então, obrigatoriamente, a multiplicação desse também precisa dar 100. Quanto vezes 10 daria 100? Pela tabuada, a gente sabe que 10 vezes 10, 100. Esse lado a gente precisa que dá 100. E o único número que nós podemos colocar aqui para que dê 100 é 10. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Está comprovada a nossa proporcionalidade, graças à propriedade fundamental. Vocês vão passar a utilizar isso em geometria. Algo mais ou menos assim. 4 segmentos de reta são proporcionais e suas medidas
3, 5, 9 e 15. Essa afirmativa é verdadeira quando a gente monta esses números numa razão, transforma numa proporção 3/5 igual a 9/15. Isso dá uma proporção? Confirme. Vocês já sabem qual é a propriedade. Multipliquem e confirmem. E a gente fica por aqui.